Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o glúten e a obesidade e diabetes, tá? Você conhece alguém que tem diabetes? Você conhece alguém que tem obesidade, né? E o que é obesidade? Obesidade é você estar acima do peso de acordo com sua altura, né? Para saber se alguém é obeso, você precisa medir o IMC, que é o índice de massa corporal. Então, pessoal, a obesidade e diabetes são doenças que têm crescido assustadoramente, não só no Brasil, mas em países aí que estão em desenvolvimento, né? Cada vez mais que a população está tendo acesso ao que é a comida, né, atual, né, que é aquelas coisas que a gente vai lá no mercado e compra, né? Não sei se vocês perceberam, mas cada vez mais que a população tem acesso a esse tipo de alimento, que na verdade não é alimento, é produto alimentício, né? Tem uma diferença muito grande, né? Então, cada vez mais que a população tem acesso aos produtos alimentícios que estão cheios de substâncias químicas, cheios de conservantes, aumenta o índice de obesidade, de diabetes e inúmeros outros problemas, tá? Mas eu quero focar nesse vídeo aqui com vocês sobre a relação do glúten com a obesidade e com o diabetes, tá? Você com certeza já ouviu falar, ou através de um nutricionista, médico ou alguém da área da saúde, que você deveria substituir alguns alimentos, por exemplo, substituir as gorduras por alimentos integrais, né? Por exemplo, muitos profissionais indicam que as pessoas obesas e que têm diabetes devem tirar as gorduras e começar a consumir alimentos integrais. Porém, há um livro que eu estou lendo aqui nesse momento, que é exatamente um livro chamado Barriga de Trigo, onde o autor vai falar sobre a relação do trigo, né? Que no caso aqui é o glúten, que não está somente no trigo, está no centeio e está na cevada, tá? E esse glúten, queridos, ele está relacionado com inúmeros problemas de saúde, dentre eles o diabetes e a obesidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Se a gente voltasse 50 anos ou 70 anos atrás, nós íamos ver que a população média, quase a maioria, eles eram pessoas magras, né? As mulheres eram magras, os homens eram magros, ou seja, dificilmente você ia ver alguém que tivesse uma barriga. E a história nos diz que as pessoas que tinham uma barriga era um sinal, era um símbolo de que elas tinham maior fartura, ou seja, tinham uma condição financeira maior, tá? Então as pessoas que tinham uma barriga na época eram as pessoas que eram mais abastadas, que tinham uma maior condição, tinham mais dinheiro, né? Mas hoje em dia, infelizmente, tanto faz pessoas de classe baixa, classe média ou classe alta, temos pessoas de todos os tipos com a famosa barriga, né? Aquela gordura visceral, né? Homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, boa parte deles tem uma gordura visceral e em muitos casos são obesos, ou seja, estão acima do peso e são diabéticos, tá? Principalmente o diabetes tipo 2, que está relacionado com o aumento de peso, sedentarismo e etc, tá? Então, pessoal, quando a gente diz que a gente deve ficar sem glúten, não é apenas para as pessoas que têm alergia, que têm insensibilidades, que têm intolerância alimentar. Ou seja, pessoas que querem ficar bem, se recuperar do diabetes, da obesidade, dessas doenças crônicas, elas precisam também eliminar o glúten, tá? Por quê, ué? Porque o glúten, ele causa uma série de efeitos em nosso corpo. Dentre essa série de efeitos, uma delas é a inflamação intestinal, tá? O glúten possui um peso, é um chamado peso molar ou peso molecular, maior do que outras substâncias. Quando ele chega no nosso intestino, ele causa uma desordem, tá? Estudos têm mostrado que essa substância do glúten, ele ativa uma célula chamada de zonulina, tá? E quando essa célula é ativada, o nosso intestino ele começa a ficar vazante, ou seja, vaza. É chamada Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino hiperpermeável. E aí começam a entrar uma série de substâncias, uma série de coisas na corrente sanguínea do indivíduo, tá? Causando inflamação crônica. E aí estão as doenças autoimunes,
aí estão diabetes, a inflamação em geral, tá? Todo tipo de problema que você pensar, o câncer, tá? Então, pessoal, o glúten está relacionado com essas doenças. Se você tem obesidade, se você tem diabetes, é muito importante você estudar, procurar se informar sobre ter uma dieta sem glúten, tá? É viver melhor sem glúten. Essa é a grande sacada que a gente precisa ter, tá? Até porque o pão que a gente come hoje, que as pessoas comem hoje, não é o pão que Jesus comia. Tem gente que acha que é, não tem nada a ver. Ele foi modificado 400 vezes mais, para vocês terem uma ideia. Tá? Quando o glúten ele chega no nosso intestino, ele cola, causando inflamação. E minha gente, é muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês. Mas como a maioria não é estudante, eu estou passando essas informações de forma bem superficial para tentar despertar vocês sobre essa informação. Ou seja, os cereais integrais não são saudáveis. Essa é a grande realidade. As pessoas ficam aí, os nutricionistas ficam aí mandando as pessoas comerem grãos integrais e etc. Pessoal, como é que se diz? É um grande problema, tá? Eu sei que para a maioria de vocês essas informações são novas, são difíceis de entrar na cabeça, mas eu estou aqui exatamente para ajudar você, tá bom? Se você deseja ter mais informação como essa, eu convido você a fazer uma mentoria comigo, tá? Onde você vai passar uns dias comigo e a gente vai aprender juntos a cuidar da saúde, ok? Então, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, nos procure nas redes sociais também, Instagram, Facebook, tá? Que vamos dar o melhor para ajudarmos a cada um de vocês, ok, pessoal? Então, a dieta sem glúten não é dieta da moda, tá? Algumas pessoas acham que não comer glúten é dieta da moda, não tem nada a ver. É buscar viver saudável, tá bom? Ou seja, não são apenas as pessoas que têm doença celíaca que não devem ingerir glúten, porque a maioria das pessoas tem sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Que é um processo que não é imediato, é um processo que é mais duradouro, os sintomas aparecem a longo prazo e muitas vezes é uma inflamação silenciosa, ou seja, os sintomas são sutis, ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, possa contribuir para melhorar a saúde de cada um. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever agora mesmo, ativar o sininho aqui para não perder os vídeos e as notificações. E não esqueça de compartilhar o máximo que você puder nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, tá bom? E ajude a gente poder ajudar vocês, né? Nos ajude a ajudar, ok, pessoal? E estamos aí com um projeto de saúde para todos, tá bom? Então, compartilhe aí, assista os outros vídeos e até a próxima. Um abraço, pessoal.